na coluna, mas sabe quando elas podem aparecer? Quando a gente pratica atividade física de maneira incorreta, ou quando a gente faz atividade física demais, ou quando a gente dorme também de maneira errada. E são tantas as situações que a gente pode ter dor na coluna, né? É o que a gente vai conversar hoje com o ortopedista e cirurgião de coluna, Dr. Juliano Lambi. Acertei? Isso. Seja bem-vindo, como vai? Tudo Bom, bem? Carol, prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Olha, falar desse assunto, tem muito assunto, porque eu nunca vi ninguém dizer que nunca teve dor na coluna. Isso não existe, na verdade. Não existe, né? Em algum difícil. momento da vida, todo mundo vai ter algum probleminha na coluna, né? Hoje em dia a gente está, o pessoal entender um pouco mais, hoje em dia a gente está vivendo mais tempo, né? A gente está prolongando a nossa vida, então com isso vem também aquelas alterações degenerativas que todo mundo tem, ninguém deixa de ter. Entendi. A gente sabe que essas coisas são naturais, isso não é uma patologia, vamos dizer. E mesmo que a gente cuide a vida inteira. Mesmo que se cuide a vida inteira. Hoje a gente está conseguindo controlar isso e pensar de uma maneira um pouco diferente. A gente chama de a nossa evolução, vamos dizer assim. Entendi. Tá? E as dores na coluna estão ligadas estão nesse presentes. processo. A gente costuma dizer que de cada 10 pessoas, tem alguns números, alguns trabalhos, mostra até que 8 pessoas podem ter algum momento dor na coluna. E você acredita que a atividade física está diretamente relacionada com essas dores na coluna? Está relacionado de duas maneiras. Ela está relacionada ao tratamento, que é a parte mais importante que nós temos, e também está relacionada, como você apresentou antes, quando você faz um exercício mal feito, numa intensidade errada, mais do que você pode suportar, mais do que o teu organismo tem a capacidade de suportar, você pode produzir dor. Dor na cervical, dor na lombar, dor em várias articulações. Eu sou um ortopedista, então você pode ter dores nos pés, dor no joelho, não só na coluna. Mas a gente tem visto hoje, o tema é coluna e atividade física. Ao mesmo tempo que a atividade física, para mim, é imprescindível para tratar os pacientes, porque eu preciso de músculo forte para estabilizar a coluna. Nós precisamos tanto da musculatura cervical, torácica e da lombar, principalmente, que são as coisas que mais nos acontecem. Você precisa de músculo. O teu corpo todo necessita de músculo. E o que acontece? Quanto mais idade você tem, mais o teu músculo é fraquinho. Então, menos capacidade de estabilizar a tua coluna você tem. Então, por isso a atividade é imprescindível. Acabam tendo mais problemas na coluna. Acabam tendo mais problemas, mas também hoje você está vendo que o idoso está sendo estimulado muito a que vá na academia, que faça uma musculação, e não só coisas aeróbicas, musculação, para ter um pouco de músculo, né? Isso vai dar estabilidade no corpo dele como um todo. Nós, dependendo de uma determinada idade, nós temos uma capacidade menor de produzir músculo. Então, a gente tem que estimular. Obviamente, a gente está falando isso não é para todo mundo, tem que ter controle, você tem que ter um fisioterapeuta, você tem que ter um professor, um educador físico nas academias, são coisas importantes. Todo mundo hoje quer ficar bonito na academia, mas isso nem sempre acontece, porque junto com isso você pode estar muito, a gente costuma ver sarada, barriguinha bonita do pessoal, tudo bem, mas por dentro, muitas vezes eles chegam para a gente com algum tipo de dor produzida pelo excesso, não pela atividade corretamente realizada. Agora, você pode destacar alguma atividade física, assim como essa daí, batata? A chance de desenvolver problema na coluna é assim de quase 100%. São várias as situações, tá? Mas a gente tem visto muito isso, é uma prática de consultório. Hoje, a famosa musculação, não só a musculação, quando ela é bem controlada, não, mas hoje todo mundo quer fazer um excesso, fazer coisas sozinhas, né? A pessoa quer fazer coisas sozinha, você vai na academia, você aprende que você tem que levantar o teu peso, você tem que produzir mais carga. O que acontece? Essa carga, se não for controlada, você vai querer levantar mais peso do que você pode. Isso pode lesar a musculatura, você pode sobrecarregar as vértebras, os discos intervertebrais, isso produz dor, tanto cervical como lombar, né? Cervical um pouco menos comum, mas pode também. A lombar é a que mais a gente vê os pacientes se queixarem. Muita carga, você vai numa academia e às vezes você está vendo as pessoas colocarem um excesso de peso muito grande para fazer um agachamento. Hoje está na moda todo mundo reforçar o músculo da coxa, né? Meu Deus, o agachamento sobrecarrega a coluna, então tem que ser controlado. Existem aparelhos que você tem controle completo. Todo mundo quer ter perna forte, hoje a gente vê em todos os lugares, é o da moda, vamos dizer assim. Né? O negócio de estar sarado virou realmente a busca. Virou um estímulo para todo mundo. A gente está falando de atividade física e da relação com alguns problemas que podem surgir na coluna. Aí, eu deixo uma pergunta. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo tudo no nosso dia a dia, ou seja, a nossa rotina
frente do computador. Eu, por exemplo, que estou apresentando, você que trabalha de salto, a hora que você está ali na cozinha, que você está comendo, que a coluna está certa, que a gente está sentado de maneira adequada. Por exemplo, começa pela nossa postura normal. Nós temos um alinhamento da coluna que você sentada nessa postura que você está, você sabe que a tua coluna está retinha. Tá, por exemplo, a minha postura aqui, eu fiquei justamente para isso, eu estou um pouco inclinado para trás, não é o ideal. Se você vai fazer qualquer tipo de atividade ou no computador, o ideal é que você fique sempre com a tua coluna reta. Tá. Postura alinhada, nós chamamos. Nunca então, assim, né? Largado nunca. assim, Você né? tem uma postura ótima sentada. Então, nós sabemos que isso interfere muito no teu dia a dia. Em todas as atividades que você vai fazer, quando você vai na academia, você vai fazer um esforço, você tem que manter esse alinhamento. Né? Hoje existem regras para você permanecer mais tempo no computador. Qual é a postura que você fica, altura de cadeira, altura de mesa, altura da tela, isso tudo vai fazer com que você não fique numa postura com uma certa inclinação. Você não pode sentar desse jeito. Agora, e o salto, né? Doutor? O salto é outra situação. Quanto maior o salto, maior você acaba sobrecarregando a tua coluna lombar, principalmente. Existe até hoje uma dança que eu tenho visto, algumas pessoas me perguntarem sobre aquela dança que você tem, dança com um salto mais alto, tem um nome, estileto ou alguma coisa desse tipo assim. É uma dança que está aparecendo. Com um salto alto é muito arriscado você fazer qualquer coisa, atividade física, né? Então você tem que ter cuidado. Existem algumas coisas que são fora do padrão. Você tem que ter cuidado com a tua postura durante qualquer tipo de atividade física. Aqui nós temos alguns exemplos de pesos, por exemplo, são pesos pequenos que nós temos, tipo esse deve ter meio Você tem que começar com os menores e depois ir progredindo, avançando lentamente. Existem os elásticos que também você pode usar, também, mas eles têm graduações. Um é mais firme, o outro é mais rígido. Então a força que você usa é diferente. Então você não pode começar com aquele que é mais rígido. Esse aqui eu acho que é um pouco mais, né? Eles têm graduações, né? Mas então você tem que escolher um. Isso você precisa do profissional que possa te ajudar, te orientar a começar um exercício de maneira correta. Então, isso são coisas. É a mesma política. Não comece com o mais pesado. Comece com uma coisa mais leve e vá progredindo. Hoje a corrida está muito na moda. Todo mundo quer correr, mas se o teu tênis não é corretamente alinhado ao que você vai fazer, hoje existe muita tecnologia no solado, no amortecedor que nós temos, nos tecidos, no tênis para te dar conforto. Então, o que nós sabemos? A corrida é uma atividade muito boa, mas se você tiver um impacto muito frequente, você acaba comprimindo os teus discos e você pode ter dor na lombar muito facilmente. Então, a corrida é um dos esportes que a gente pode destacar como um dos causadores, se você não fizer corretamente. E natação? Natação também pode prejudicar a coluna? Natação é um dos exercícios mais indicados para você melhorar. Por quê? Porque você tem uma parte aeróbica muito boa. Você consegue reforçar o teu músculo, você consegue dar resistência para a musculatura. Obviamente que qualquer exercício feito de uma maneira incorreta, algumas posturas, alguns modelos de natação, para o pessoal entender, são vários modos de nadar. Você tem que ter esse controle para não exacerbar. Né? Então, tudo que você fizer com sobrecarga ou nadar 2 ou 3 horas, o teu músculo não vai suportar. Você vai ter dor em algum momento. Entendi. Tudo tem que ter um controle muito maior. Não, e de qualquer maneira, se vocês prestaram atenção, a atividade física é fundamental para o tratamento dessa dor na coluna. Sem dúvida. Então, de qualquer maneira, a gente está falando assim, tem que fazer atividade física, mas tem que tomar cuidado para que essa atividade física seja feita de maneira correta. Falando ainda da musculação, tem aí, depois que a pessoa já está com a dor na coluna, que ela já tem o problema, como ela faz a musculação para esse lado que você citou como tratamento e não piora ainda mais aquele estado da coluna? Muitas vezes o paciente já quer, porque tem uma dor, quer ir diretamente à musculação, porque ele já sabe que ele precisa de músculo. Mas o que acontece? Existe um cronograma, uma sequência progressiva. Você começa com as coisas mais leves. Você começa com a reabilitação, que nós chamamos, é um termo amplo, não quero ser técnico, mas assim, começa com a sua fisioterapia, alivia a dor, exercícios leves para começar a reforçar, alongar. À medida que você progride, você vai sentir que cada vez mais você pode aumentar a carga. Então, aí vem a musculação. Depois que você saiu da crise, você saiu do problema, você pode fazer o que nós chamamos de manutenção, para o pessoal entender. Então, a manutenção, não dá para fazer com dor. Como tratamento, não. Não é assim que funciona. Isso é uma manutenção depois que você saiu do quadro de dor, fez a reabilitação. Aí você tem várias coisas, além da musculação, você pode fazer pilates, é uma coisa muito boa, você reforça muito a musculatura, toda academia tem, natação, até mesmo hidroginástica, quanto maior a idade, mais hidroginástica a gente pede, porque tem pouco impacto, é dentro da água. O impacto que você vai usar nas atividades tem que ser pesado. Você tem que começar com situações com menos impacto, menos sobrecarga.
e aí você começa a aumentar a carga de peso, a carga de atividade, repetições, frequência, tempo de exercício, tudo isso tem que ser calculado. Então, isso vai te beneficiar. Ao mesmo tempo que ela te produz dor, se você usar corretamente, é o nosso tratamento. É o que vai cuidar da dor. É o que vai cuidar da sua coluna. Olha, isso é interessante, gente. Então, não dá para falar, não vou fazer, desistir ali pelo contrário. Do processo, porque é aquilo que vai melhorar. Para fechar, doutor, você acha que é bacana quando a pessoa está com uma crise de dor na coluna, tem aquela história de tomar um banho bem quente, deixar a água cair, ou não pode ser água quente, tem que ser água fria? Na verdade, isso as dores agudas, nós chamamos, aquelas que têm pouco tempo de evolução, 1 dia, 2 dias, nós precisamos usar gelo como analgesia, tá? As coisas que são mais crônicas, a rotina é que se use mais calor, né? Mas o calor você vai tomar banho, você tem dor nas costas, existe a musculatura lombar, então essa água quente que você usa também ajuda a relaxar a musculatura. O calor nos ajuda a relaxar. E se você tem uma dor mediada pelo espasmo, o que acontece? Você reduz esse espasmo e as dores melhoram. Então, o calor no banho, a bolsa de água quente, tudo isso é benéfico, tudo isso é benefício para o paciente, faz parte do tratamento. Bom saber, então, nos momentos de crise, pode. Um banho bem quentinho, deixar a água cair. Vai te ajudar. Muito bom. Doutor, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Volte, está mais do que convidado. Com certeza chegaram várias perguntas pelo Twitter. Peço desculpas, porque às vezes a gente tem um tempo que não consigo pegar todas as perguntas, então eu sei que chegaram no nosso e-mail também. Agradeço quem participou. Numa próxima oportunidade, a gente com certeza vai conseguir colocar as dúvidas aqui. Agradeço o doutor Juliano Lambi. Lambi. Porque é o LH, né? Então é Lambi. É complicado. De onde é o sobrenome? Isso é espanhol. Olha, bonito. Doutor Juliano Lambi. Muito legal. www.doutorjuliano.com.br é o site, se você quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas. www.doutorabreviadojuliano.com.br. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, doutor. Obrigada.